Bom dia. Hoje temos aqui um ilustre convidado. Eu vou começar a fazer uma pequena introdução. Nasceu no Canadá, foi em Trás-os-Montes que cresceu. O percurso como treinador iniciou-se em 1997 na Universidade do Minho. É licenciado em Educação Física pela Faculdade de Ciências do Desporto e da Educação Física da Universidade do Porto, mestrado em Ciências do Desporto, especialização em treino de alto rendimento desportivo. É também ainda coautor em 2 livros, Guarda-Redes, um posto específico e Futsal, os fundamentos do jogo. Desde 2010 que é o selecionador nacional de futsal masculino. Foi eleito 4 vezes o melhor selecionador nacional de futsal do mundo, um título de campeão europeu, um título de campeão nacional, mundial, outro título de campeão europeu. Nos últimos 4 anos, o Jorge trouxe-nos os títulos que a seleção de futsal sempre ambicionou para Portugal. É já um nome incontornável do desporto, dentro e fora de portas, e o seu exemplo pode também ser inspirador para as empresas que sonham internacionalizar o seu negócio. Qual será a fórmula de sucesso do Mr. Jorge Brás, se é que existe uma fórmula? Jorge, bem-vindo à 8ª edição de Bootcamp Internacional e parabéns e, sobretudo, muito obrigado pela dedicação e pelo trabalho que tem prestado e que tem vindo a desenvolver na Seleção Nacional de masculina de futsal. Obrigado, muito bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui a partilhar, no fundo, estas experiências e o percurso, mas fórmulas mágicas de certeza que não tenho, não é? Mas um prazer enorme e eu é que agradeço o convite. Obrigado. É sempre uma tentação para quem está no mundo empresarial, e eu partilhei um bocadinho a Jorge quando falámos 2 minutinhos ao telefone, tentámos fazer aqui umas analogias entre aquilo que é o mundo do desporto, a liderança, aquilo que é o mundo empresarial, o planeamento e a estratégia, aquilo que se fazem nas empresas, mas de facto nós na área empresarial temos muito para aprender, porque de facto vocês tomam decisões, mudam planos e estratégias em segundos e em minutos. Então num desporto como o futsal isso é muito relevante. Nas empresas nós às vezes temos semanas, meses, se calhar anos para emendar a mão e tentar corrigir e portanto vamos tentar dentro do possível arranjar aqui alguma colagem que nos sirva daqui de inspiração. Eu ia começar mais pelo seu trajeto desportivo. O futebol perdeu um guarda-redes, o futsal ganhou um selecionador e campeão. Pode partilhar um bocadinho aqui o seu percurso com os nossos participantes? O meu percurso, portanto, toda a gente, sou de Trás-os-Montes, de uma aldeia pequenina, filho de imigrantes, não é? E na altura eu queria muito já seguir a opção de desporto, em Valpaços não havia, tive que ir para Chaves e simultaneamente tinha muita vontade de jogar futebol, diziam que tinha algum jeito e lá fui eu para Chaves jogar futebol. Depois houve ali talvez a decisão mais difícil para o miúdo de 18 anos, manter-me a jogar ou ingressar na universidade. Consegui entrar no Porto, na Faculdade de Desporto, que era para onde queria ir, com um contrato assinado pelos Chaves. Pronto, foi ali a decisão em que abanei um bocadinho, mas acabei por decidir ir para a universidade, continuar a jogar na 2ª, 3ª divisão, e é aí que há o primeiro contacto com o futsal, não é? Com o futsal universitário. E depois foi ter a oportunidade de ir para um Mundial Universitário, ainda como jogador, terminar o curso e, entretanto, iniciar o percurso de treinador. Fui convidado para ingressar nas Seleções Nacionais Universitárias, onde, curiosamente, hoje estamos em estágio com as Seleções Nacionais Universitárias para para o próximo Mundial, que ocorrerá em Braga e Guimarães. E foi aí, foi o contacto com o ex-selecionador nacional, com o Orlando, a sua paixão pelo treino, pelo jogo. Eu, que estava a terminar o curso de desporto, compreender e perceber isto, portanto, toda esta relação entre o que estava a viver na faculdade, a oportunidade de jogar mundiais universitários e posteriormente integrar a equipa técnica depois de terminar o curso, é aí que se dá a ligação. E depois foi Universidade do Minho, o TAD, Fundação Jorge Antunes e chegar à Seleção Nacional como adjunto, e depois o Orlando passou a batata quente e disse para eu continuar, pronto, e até hoje ainda não sei como, mas lá me foram escolhendo para aqui e para ali, e hoje já há alguns anos aqui a exercer este cargo. Eu diria que felizmente para todos nós, pelos resultados que têm sido conseguidos e sobretudo as bases que estão a ser lançadas numa modalidade que tem vindo a crescer de forma significativa, agora também na vertente feminina também a começar a ter resultados visíveis. O trabalho obviamente já vem atrás e tem noção que é um trabalho bastante alinhado dentro daquilo que é o universo da federação e o universo do futsal em concreto. O Jorge começou pelo futebol, desde 2010, como estava a dizer, lidera a seleção nacional masculina.
Um bocadinho, se calhar, falou aí daquelas decisões complexas que foi naquela idade de tomar decisões que possam mudar o rumo da nossa vida, nomeadamente quando se tem que decidir a universidade, quando se tem que decidir dar prioridade ao ensino ou prioridade a uma atividade que parece que temos algumas capacidades e competências para agarrar. Eu, se calhar, indo um bocadinho mais à frente na carreira, e à semelhança do que também acontece no mundo empresarial, teve seguramente altos e baixos, momentos de decisão, momentos em que as coisas podem não ter corrido bem e tenha que ter tirado lições seguramente para poder corrigir o percurso à frente. Depois o outro lado, quando a roda gigante, nós estamos lá em cima, também nos dá lições de como é que nós temos que gerir os momentos lá em baixo que seguramente a vida nos vai trazendo, neste caso a vida profissional. Eu queria ver se nos conseguia partilhar aqui alguns momentos que tenham sido determinantes, sobretudo momentos de ruptura, momentos que tenham sido desafios, para que sobretudo lhe tenham dado aqui lições importantes para construir aquilo que é o resultado que nós vamos conhecendo. Sim, eu ainda hoje digo e faço questão de o referir, sem problema nenhum, que independentemente do momento extremamente positivo que estamos a viver, agora não tanto que as nossas meninas não conseguimos tocar ali o ouro, não é? No outro fim de semana. Eu faço sempre questão de relembrar que, independentemente deste momento e destas vitórias, eu não me esqueço das fases finais em que estive em que não ganhámos. Eliminado nos quartos de final, que considero insucesso, ali alguns momentos nas meias finais, perder medalhas de bronze, ok, sucesso, insucesso, mas não me esqueço nada disso, e as aprendizagens que foram, não é? O julgar que estamos a ir pelo caminho certo. Agora, algo que me é muito óbvio, que é que princípios nos norteiam, por onde é que queremos ir e que visão estratégica alinhada temos, baseada em determinados princípios. Achamos que isto é o mais correto. Nos grandes momentos, naquelas grandes decisões que temos que tomar de vez em quando, eu digo sempre que é sair um bocadinho do pavilhão, sentar-me no sofá com calma e dizer assim, pá, não esquecer o que estamos a construir, de onde vimos e que princípios é que existem para nós seguirmos o nosso caminho. E isso muitas vezes ajuda a clarificar ali que decisão devemos tomar. Agora, aprendizagens brutais, quer nas derrotas, como é evidente, que são as que têm mais impacto e que por vezes questionamos tudo, e esse é outro ponto que então partilho convosco, que é nunca questionar o processo, não é? Questionar pequenas coisas que temos que reajustar, queremos sempre mais, mas que princípios temos que nos ajudam a decidir. Depois, em momentos maus de adversidade, em que as coisas não correram bem, não colocar tudo em causa. Assim como neste momento que vencemos, eu sei que há coisas que temos que melhorar. Se continuarmos agora a dizer assim, agora é o copy-paste e agora é seguirmos. Não. Agora temos que, se calhar, inventar mais, inovar mais, trabalhar ainda mais do que temos feito até aqui, que senão os outros vão passar, não é? Portanto, que princípios, nunca colocar em causa totalmente o processo, não é? Eu digo sempre, eu lembro-me, pronto, eu posso confidenciar convosco, tantas vezes me avisaram, olha, estás sempre a falar no processo, mas temos que começar a ter produto final. Eu disse, está bem, eu dizia, eu acredito que algum dia isso irá acontecer, mas se o que fazemos e o processo que estamos aqui a construir, se acreditarmos, claro, ir afinando aqui e ali, mas não nos desviar se acreditamos que isso é o melhor para o futsal português, para o desporto, no fundo as nossas linhas estratégicas orientadoras. E às vezes eu noto, e no desporto também existe muito, que é, põe-se tudo em causa como uma derrota. As derrotas são aprendizagens fantásticas, como as vitórias também de ser. As vitórias depois esconde e é muita coisa que não está bem. Porque é o contrário. Achamos que somos os maiores. Quando o produto está bem e o processo pode ser negligenciado ou secundarizado. É, um bocadinho por aí. Portanto, as grandes aprendizagens, no fundo, do percurso e do processo que vamos construindo, nem sempre tudo está bem, nem está mal, mas
Eu lembro-me sempre dos momentos difíceis, em que por vezes colocamos tudo em causa e queremos mudar tudo, e eu acho que a vantagem, o que nos foi acontecendo foi assim, não nos desviarmos do que achávamos que estava correto, no fundo. E como é que é gerir esse plano estratégico e essa visão, ou essa solidificar do processo numa lógica em que as seleções, eu diria genericamente em qualquer modalidade, têm que regularmente treinar de uma forma mais esporádica, porque os profissionais estão nos seus clubes, ou digamos, nas suas empresas de dia a dia, e também de uma forma recorrente, apesar de terem seguramente uma base de pessoas, neste caso de jogadores que vão acompanhando ao longo dos anos, neste caso estamos a falar de 12 anos, já houve a necessidade, e foi visível, pelo menos nos momentos mais visíveis das vitórias, que já há aqui uma substituição, ou seja, há a incorporação de novos talentos, de novas apostas, de jovens também a entrar na equipa. Como é que se coadunam estes momentos em que tem que trabalhar para competições no imediato, em grupos que estão estabilizados, mas ao mesmo tempo incorporar novas pessoas, substituí-las e passar-lhes as duas mensagens, ou seja, esse processo, essa estratégia que é a sua e que é da Federação a médio e longo prazo, mas também aquilo que é o trabalhar para a competição ou para o torneio que tem no imediato. Qual é o processo? É olhar muito para as bases, olhar para todo. Eu ando sempre a falar na big picture, não é? Olhar para a big picture do futsal nacional ou do desporto nacional. Quando nós nos centramos única e simplesmente em ser treinadores ali da seleção A, a seleção A depende muito de todas as bases, não é? A seleção A feminina, masculina, e de todos os fatores de desenvolvimento que são importantes para nós atingirmos a excelência. O ter mais opções, o processo formativo dos miúdos, as experiências que eles vão tendo nos sub-17, nos sub-19, a obrigatoriedade entre nós e a equipa técnica nacional, que isso é um ponto. Sempre que temos jogos internacionais com seleções jovens, toda a gente tem que jogar, toda a gente tem que estar, toda a gente tem que viver essas experiências. Porque olhamos mais uma vez, pronto, para o processo, o que é que queremos construir para depois, quando chegarem lá em cima, termos essas opções, ter essa à vontade e, no fundo, sermos extremamente felizes naquilo que fazemos, não é? Jogar. As pessoas falam sempre na pressão e agora o objetivo e atingir o objetivo. Não, quer dizer, santa paciência, chegar ao Mundial, poder participar no Mundial entre os melhores, aquilo tem que ser um momento de enorme satisfação, de enorme confiança em tudo aquilo que fazemos, mas de uma enorme satisfação em estarmos ali. E eu vejo por vezes que isso se inverte, não é? Queremos tanto ganhar, sabemos da importância disso, sabemos que as carreiras, o sucesso depende de atingir patamares de topo, não é? Mas muitas vezes isso atinge-se se nós conseguirmos apresentar ou exponenciar toda a qualidade que temos. Isso só acontece quando somos extremamente positivos naquilo que fazemos. E como é que nós vamos construindo, no fundo, os nossos meninos, meninas, que experiências vão tendo? E como é que ligamos isso tudo aos clubes, às associações de futebol, a todas as estruturas nacionais? Olhar para tudo, para o desenvolvimento global. E às vezes olhamos só ali para aquele momento. Aquele momento depende muito de um trabalho de continuidade, de muita gente, muitas equipas, e perceber estas ligações e estas relações. Estas relações de funcionamento entre todos, que eu depois também digo, são mais fáceis até desenvolver depois essas relações de uma forma mais micro, ou seja, agora é a seleção nacional. Aquelas relações entre nós todos, entre todo o staff, entre todos os jogadores, isso é fundamental para chegarmos ali e conseguirmos apresentar a qualidade que temos e ir à luta dos objetivos que estão definidos. E esse alinhamento, como diz, daquilo que é a estratégia da seleção no âmbito da federação e estando já apropriado nos clubes, sobretudo de onde vêm os principais atletas, é fundamental para simplificar a incorporação nesses momentos que vai tendo mais de curto prazo, diria eu, que é o tempo menor que eles passam. Totalmente. Há algo fundamental. A visão estratégica de desenvolvimento da Federação Portuguesa de Futebol, eu digo sempre, o contexto em que estamos envolvidos neste momento, há uns anos para cá, especialmente desde que entrou o presidente Fernando Gomes, é uma cultura e um contexto de exigência, mas em que tudo é colocado para que possamos desenvolver essa excelência, no fundo.
e ter essa, portanto, quando eu falo no processo e orientar, a visão estratégica de desenvolvimento está claramente definida, não é? E como é que é avaliada e como é que reorganizamos e como é que as equipas são construídas. Portanto, todo o envolvimento e todo o contexto, eu costumo dizer, chegar à cidade de futebol, primeiro sinto-me em casa e sinto-me muito bem porque o contexto de exigência mas é extremamente positivo, é assim que gostamos e é assim. E isso deve-se muito, eu não tenho dúvidas que muito, a maior parte do sucesso deve-se muito ao alinhamento e à visão clara de desenvolvimento da Federação. Aqui uma nota, o Jorge é de Valpaços, passou grande parte da sua infância e juventude, o Concelho de Valpaços, onde a interioridade pesa seguramente. Depois jogou futebol no Chaves, um clube pequeno, interior, num contexto já de Primeira Liga, pensou nos anos em que esteve lá. Treinou a Fundação Jorge Antunes, que é de Vizela, num período onde já o Benfica e o Sporting eram relevantes na modalidade. Lidera o futsal, e o seu irmão próximo é o futebol português deste século XXI, que tem o mediatismo e a dimensão que felizmente também vai tendo, tentando fazer aqui um paralelo entre este seu percurso e estas assimetrias, eu diria que são evidentes, e aquilo que as nossas empresas, agora puxando um bocadinho aqui para a plateia que temos connosco, as PME portuguesas têm que competir no mercado nacional e sobretudo internacionalmente. O que é que considera ser crítico para nestes, eu diria, estes contextos mais adversos, ou pelo menos às vezes com recursos, com dimensões, com condições naturais ou até de trabalho mais relevantes, o que é que faz a diferença para combater estas, à partida, situações menores, mais difíceis e mais limitadas? Eu tenho sempre aí alguma dificuldade em perceber, ora bem, que exemplos poderei eu dar e terão algo positivo para as empresas e para outros setores. Eu que posso partilhar assim, e desde o início, o que eu sempre senti, não é? Ir da aldeia para Chaves para tentar jogar no Chaves, eu na altura dizia assim, ora bem, se isto é possível, qual é o melhor clube que existe em Trás-os-Montes? É Chaves, então é para lá. É lá que tenho que testar. É lá que tenho que tentar ir. Quando fui para a faculdade, aqui eu considerava que seria a melhor faculdade, não. Mas aí os pré-requisitos são mais... Não interessa. Não tenho um material para trabalhar na minha aldeia. Eu até brincava, disse que não tinha barra fixa, mas pronto, trabalhava na baliza de futebol para alguns elementos. Não é? Portanto, como é que eu olhava para isso? E quando fui para o futsal a mesma coisa, não é? Mas é a seleção nacional universitária. Mas eles não são diferentes de nós. Esta questão, eu já referi várias vezes esta questão da interioridade, eu acho que só me reforçou um bocadinho. Não é? Claro que era extremamente difícil, 4 horas de autocarro para o Porto, voltar para treinar em Chaves. Pronto, é algo que é necessário perante a dificuldade que existe, mas que não me pode impedir de eu pelo menos tentar ir lá. Portanto, essa foi sempre um bocadinho a visão. Depois nos clubes, eu lembro-me tão bem na Fundação Jorge Antunes, quando nós definimos, não, nós queremos ganhar o Benfica e o Sporting e tentar ser campeões nacionais. Estivemos muito próximos uma vez, não é? Perdemos nos penaltis, que senão íamos nós à final. E a ideia que se tentou transmitir, mas eu que noto é que muitas vezes o ruído, não é, exterior e quem nos rodeia hesita muito. Conseguir criar ambientes em que as pessoas consigam acreditar um bocadinho nisso, claro, depois organizar, trabalhar, ter condições, não é? Mas essas condições, a maioria das vezes, somos nós que as desenvolvemos, ou nós tentamos encontrar soluções. E nisso é que eu digo sempre que os treinadores portugueses, e hoje em dia nós temos tantos exemplos lá fora, conseguem, o termo que eu uso, sempre conseguem esticar a corda como ninguém. As condições são só estas, mas o que é o máximo que consegues com estas condições? Acho que poucos conseguem como nós conseguimos, como os portugueses conseguem. Talvez porque temos sempre menos condições, menos estruturas, menos estágios, mas nós conseguimos dentro disso. Portanto, a minha visão foi sempre não é visão, é dizer assim, quero jogar futebol, quero tentar com 13, 14 anos. Qual é o melhor clube que existe? É o Chaves. Então, se é o Chaves, é para lá que quero testar, é para lá que quero tentar. Fundação, um clube profissional, com capacidade para treinar todos os dias, com planta.
Eu, quando cheguei e percebi o envolvimento, eu disse assim, santa paciência, nós temos todas as condições para lutar para ser campeões nacionais ou ganhar uma taça de Portugal. Impossível. Não, impossível não. Não temos tantas condições como alguns dos adversários, não, mas vamos construir algumas e potenciar ao máximo o que temos. Mas eu vi ali envolvimento e vi um contexto e disse assim, isto é possível. Agora, faltam aqui questões de organização interna, criação do... Essa foi sempre um bocadinho a visão. Foi como, depois, para finalizar, a seleção nacional. Eu agora descobri, com o Covid, como uma pessoa passou tempo em casa, e descobri a primeira entrevista que dei, que até achei muita piada, em que eu disse, não é utópico ser campeão europeu. Isto no início do percurso, lá atrás em 2010. No início, em 2010, quer dizer, tínhamos jogado uma final com o Orlando, não é? Eu e o Orlando tínhamos ido à final na Hungria em 2010. Portanto, olha, isto é possível, nós já andamos ali. Agora, muitas vezes, quando também estamos muito próximos, achamos que já está e não é preciso fazer mais nada. Não, às vezes quando estamos muito próximos, mas nunca lá chegamos, é porque a distância ainda é grande e falta ali algo importante para estruturar e sustentar essa... E é ir um bocadinho à procura disso. Nunca olhar muito para as desculpas, não é? Nós ainda ontem tivemos o sorteio, agora a Bielorrússia, complicação, a situação política, as viagens, lá estamos nós a olhar para tudo que é problema, dizer assim, não, é a Bielorrússia e a Lituânia para ganhar aos dois, seja onde for, porque somos melhores, portanto, para onde é que nós olhamos e o que é preciso? Isso foi sempre um bocadinho pelo menos a minha visão, e tentar depois, às vezes resultou, outras vezes não, outras vezes... Há algumas limitações, somos nós que as pomos a nós próprios. Sim. E não negligenciando, é óbvio que há contextos que são mais adversos e que nos obrigam a superar, mas se calhar isso também no futuro traz-nos aqui umas vantagens competitivas, seja no trabalho, seja no futebol, seja nas empresas, que necessariamente podem fazer diferença. Então, enquanto falávamos, eu comentava-lhe a curiosidade no seu plantel dos Chaves em 93, salvo erro. Tinha também mais dois treinadores com sucesso atualmente, o Carlos Carvalhal e o João Pedro Sousa. Se calhar também foi por esse contexto adverso. O Jorge dizia-me que ir a Chaves era ir à Sibéria naquela altura. Se do Porto eram umas quantas horas, como dizia, de autocarro, viajar pelo país, que era o vosso desafio, e quem também vos tinha que visitar, isso traz certeza vantagens, ou traz pelo menos reforço daquilo que é a nossa forma de estar na vida e no trabalho, que provavelmente também faz a diferença mais tarde, não é? Traz obriga-nos a crescer e no fundo a compreender que há algumas dificuldades. Não é? Eu lembro-me quando estava na UTAD, a treinar a UTAD na primeira divisão, e a confusão que foi uma outra equipa de Lisboa ir jogar a Vila Real. Não é? E é tão longe. Eu dizia, olha, nós vamos 7 vezes, o que é descer é mais fácil. E é a mesma distância. 7 vezes a Lisboa e não temos as vossas condições e autocarros luxuosos e... Agora, como é que minimizávamos, claro, essa adversidade que existe, claro, mas como é que minimizávamos isso e tentávamos tirar disso uma vantagem? E o que é certo é que na altura, com o futsal, na universidade, a equipa, o trabalho que se foi desenvolvendo ali, mesmo internamente no curso de desporto, houve uma altura que Trás-os-Montes tinha 3 equipas na primeira divisão no interior, no futsal. Isto... Hoje é impensável, não é? Hoje na primeira divisão de qualquer modalidade desportiva, ok, agora temos os Chaves novamente, eu fico muito contente, sim. Mas o Fundão no futsal, uma outra situação muito pontual, mas não temos gente de referência nas principais modalidades no interior do país. E houve uma altura que tínhamos 3 equipas de futsal, não é? Se calhar porque as pessoas conseguiram arranjar estratégias, no fundo, para... Ou secundarizar algumas limitações que podiam ser castradoras na evolução e acabaram por fazer dessas fraquezas forças. O Jorge, agora pegando mais um tema mais de liderança, afirmou numa entrevista muito recente que mais importante que ter sido eleito o melhor selecionador 3 anos seguidos é o reconhecimento por parte dos jogadores que lidera. Tem todos enaltecido o seu papel enquanto timoneiro no grupo e vê-se a forma como lideram, como festejam de forma carinhosa, sobretudo as vitórias, mas vê-se essa ligação muito forte entre estes diferentes grupos de trabalho, até porque tem mudado os elementos.
E agora fazendo um paralelismo com aquilo que é o mundo corporativo, estamos sempre a falar de liderança. Jorge teve líderes, ou foi liderado muitas vezes, tem também hoje, apesar de tudo na Federação, também já destacou o papel positivo do Dr. Fernando Gomes, lidera grupos, viu e conhece muitas lideranças. O que considera que sejam de facto as principais características para de uma forma quase transversal estas diferentes realidades que possam realmente fazer a diferença na condução de um grupo, na condução de um projeto? Eu digo sempre, pronto, para mim, eu digo sempre que tive muita sorte, enquanto fui especialmente treinador adjunto, de estar ao lado de grandes líderes e grandes treinadores. Não é? Eu tinha muito o hábito de estar sentado no banco e tentar perceber cada decisão, e dei tantas vezes por mim a dizer assim, pá, está maluco, não pode, o que é que ele vai fazer, não é? Mas depois acertavam, ou seja, quem estava mal ou quem ainda não tinha experiência ou quem não tinha visão era eu. Mas dei sempre comigo a fazer essa análise. E eu hoje o que digo sempre é, para mim há duas questões fundamentais. Há uma que nem toda a gente concorda, que é a humildade. Humildade e soberba, não é? Mas eu, para mim, a humildade, continuo a achar que é muito importante. Eu não tenho problemas nenhums em assumir os erros perante os jogadores, aliás, lembro de uma história de me apontarem o dedo e o mister errou aqui. Eu disse, pá, errei. Certamente esse erro não irei cometer outra vez, mas olha, mas os papéis não se inverteram. Não é por um erro que o papel se inverte. Passas tu a ser treinador e o jogador não. Eu já nem tenho condições para ser jogador, tu continuas a jogar e a treinar e eu continuo a liderar. Portanto, a humildade e a frontalidade, né? Extremamente frontais, isso é que eu lembro do Orlando, de outros treinadores com que estive, a forma genuína e frontal com que tomam as decisões, com que assumem tudo o que fazem. Pronto, isso é que para mim me foi marcando, e hoje eu digo que pá, extremamente frontal, não é? As decisões mais difíceis na nossa vida são aquelas em que temos de ser mais frontais, mais honestos, não estar a esconder nada, ser genuínos. É muito difícil tomar esta decisão, mas é por aqui. Mas depois ser suficientemente humilde, para mim é frontalidade e humildade. Com muita, só se é que somos honestos. Portanto, a questão de tens que ser ator e tens que... Eu não consigo ser ator. A autenticidade ajuda É a isso. sustentar depois também o trabalho, não é? E as mensagens são muito mais claras e também já reconhecem ou já antecipam, se calhar, os seus comportamentos ou as suas respostas ou as suas decisões, porque tem aqui alguma consistência, isso de facto faz a diferença. O Jorge disse também aqui há uns tempos que é mais fácil definirmos objetivos e metas, o problema é lembrarmos todos os dias da meta que definimos. Como é que nós pegamos nisto e transpomos para as nossas realidades? Não, eu que ainda esta semana falava aqui nas seleções universitárias. É muito bonito dizer que queres ser campeão da Europa. Agora, o problema é, primeiro, ter consciência. Para ser campeão da Europa, temos de ser melhores que muita gente. E com muita gente que tem enorme competência e que também tem condições para ser campeões da Europa. Portanto, se eu quero ser campeão da Europa, eu tenho que me lembrar disso todos os dias. Não é, agora vimos para o estágio, para o europeu e agora... Não, isso não dá. Temos que nos lembrar todos os dias. E muitas vezes nós, aí é que nos desviamos um bocadinho, não temos os comportamentos diários de acordo com o objetivo que definimos. Eu digo sempre, é vestir mesmo a camisola. Agora é a seleção nacional, é vestir mesmo esta camisola, mas é vesti-la todos os dias, porque o objetivo é muito alto. Ok, o objetivo é ir lá participar, fazer o melhor, dignificar, ok. Aí estudamos para o 16 a para o 17. Se o objetivo é ser campeões da Europa, é estudar para o 20, sem escorregar, e tem que andar sempre no 20 todos os dias. Se o atingimos ou não, isso é outra questão. Mas que todos os dias treinamos, nos dedicamos, repousamos para o 20, isso é muito claro. Se não conseguimos, ou se algumas pessoas, jogadores, staff, não vestem a camisola dessa forma, claro, isso depois traz sempre dissabores, traz pontuais. Às vezes o desporto, pronto, já é muito rico nisso, até que conseguimos vencer na mesma, mas temos que perceber que isso cria
cria ali ruído aqui ou ali e que depois faz com que possamos escorregar em algum momento. Portanto, o definir objetivos hoje em dia, que é extremamente importante, não é? É uma arma fundamental. Qual é o objetivo? O que queremos? Depois é perceber mesmo isso, interiorizar isso e depois perceber diariamente o que temos que fazer em função do objetivo que definimos. Aí é que eu acho que muita malta se esquece, por vezes, de vestir a camisola de acordo com o objetivo que tem definido e o que quer atingir. Quando já falo em camisola, recordo-me aqui da vitória contra a Rússia, quando diz que foi só isso, foi ser Portugal. Isso é só o juntar o grupo à volta de uma motivação, ou a transposição disto depois para o jogo transfere também para o adversário ou para o oponente uma ideia de marca de Portugal, que faz com que isto tenha impacto? Houve um momento no Mundial, e eu posso partilhar sem problema, após um jogo em que o que nós sentimos muito, e houve alguém que que fez questão de relembrar, o que sentimos muito foi o respeito pelo adversário, que foi algo fundamental. E eu, quando olhei, disse assim: esta malta respeita mesmo o que fazemos, olha para Portugal, olha para quem nós somos, independentemente de ganhar ou perder, mas o respeito que tem. Não é? E isso é muito importante. Portanto, como é que nós conseguimos isso? Conseguimos se tivermos determinados comportamentos em que, o que eu digo, ser Portugal, aquela é a nossa identidade, aquela é a nossa forma de nos comportarmos diariamente, no respeito pelo adversário, pelo que nós fazemos, pelo que tentamos inovar, mas acima de tudo, pela forma como nos comportamos como equipa. Respeitamos o que estamos ali a fazer, respeitamos o futsal, temos que respeitar a nossa essência, a nossa matéria, respeitar muito o adversário, os árbitros, o que é que nós somos, qual é a nossa identidade. E quando nós conseguimos isso, não é? Eu digo sempre, eu andei sempre a brincar, a dizer que se quisermos muito, a bola bate no poste e não entra. Pá. E no Mundial bateu mesmo a 2 segundos e não entrou, não é? Se entrasse lá íamos nós para prolongamento. Portanto, é acreditar muito nisso, claro que tem que haver competência e trabalho. Às vezes depois invertemos aqui um bocadinho as coisas e achamos que com palmadinhas nas costas vamos lá. Não vamos. Vamos ser extremamente competentes no que fazemos. Por isso temos de trabalhar diariamente para o 20, não é? E esforçar-nos muito para isso, irmos além até do que achamos que é possível irmos. Agora, depois, é acreditar muito nesse comportamento diário, e esse comportamento como equipa não é o comportamento de cada um. As relações é extremamente importante. Eu estou pronto para ajudar o meu colega que está ao meu lado, e nós sabemos que essa é a questão, não é? O espírito de equipe, o trabalhar a equipa, são chavões que toda a gente utiliza. O problema é se isso acontece verdadeiramente, de uma forma genuína, como eu digo, ou se sente ou não se sente, e como é que nós ao longo do tempo, se calhar nos últimos anos, o que tenho sentido mais é perceber que desenvolver esse lado das relações entre todos e percebermos que é fundamental, não é? Quando falamos em família, a nossa família é onde temos as relações mais fortes, não é? Onde até fazemos coisas que são impensáveis. Não é? Quando nós nas equipas, como eu digo, a cidade do futebol é a minha família, não é? Quando na equipa, durante aqueles tempos, ou quando trabalhamos, nós quer pontualmente, nos aproximamos um bocadinho desses sentimentos um por outro, como sentimos em casa, aí as coisas, ela bate mesmo no poste e não entra, não é? As coisas acontecem. A lógica que dizia dos objetivos, que não bastava defini-los, é preciso praticá-los no dia a dia, não é? Portanto, nessa vertente tem essa proximidade. Acredita que também a imagem que foi sendo conseguida no futsal, sobretudo pelas vitórias, mas também pelos comportamentos, ajudou a dar uma força e se calhar um receio maior aos adversários a terem a emancipação agora da equipa feminina? Sim, claramente. É o reconhecimento de todo o processo, não é? São as seleções jovens, o feminino, o masculino, neste caso agora as seleções universitárias. Até estava a brincar a semana passada a seleção, a Clérigos Cup, seleção dos teus padres, ou seja,
é preocupar-nos com toda a estrutura e hoje em dia olham para nós, para o futsal português e dizem, não é? Desenvolveram, criaram estrutura muito, não é? Atenção, próxima época desportiva vamos ter 11 seleções nacionais, reformular quadros, mais oportunidades para os nossos meninos e as nossas meninas, a qualificação de todos esses recursos, com a certificação, licenciamento, Portugal Football School, ou seja, é toda a visão estratégica de desenvolvimento da Federação que faz com que essa imagem de Portugal, pelo menos, não é só no futsal, acho que há em tantas áreas que nós somos, há um reconhecimento tão grande em muitas áreas do que fazemos nós portugueses, que é fantástico, e nós às vezes acho que não valorizamos isso, não é? Não temos... Consegue ter essa noção? Viajam bastante, eu sei que muitas vezes o ir lá fora, o hotel e o pavilhão, há muito pouco tempo para um convívio mais alargado, mas nota essa abrangência da marca Portugal, já diversificando para outros setores, que começa a ter uma visão diferente. Não lhe peço a memória dos 7 ou 8 anos que terá passado no Canadá, que provavelmente pode ser muito, muito ténue essa imagem, mas tem sentido essa evolução? Sinto muito que até porque eu sou filho de imigrantes, né? Toda a minha família é imigrante, ainda hoje, e mesmo agora ao viajar com a seleção, há uma expressão que é, ui, se é português vai trabalhar bem, ui, vai ser bom naquilo que faz, não é? Portanto, esta imagem é um bocadinho, não é? Opa, é português, posso contratá-lo para a minha empresa, ou posso até para a função mais simples, que em princípio a dedicação, o trabalho, o ser competente, isso vai acontecer. E noutras áreas, e noutros setores até, quadros superiores e investigação, ciência, nas universidades, com a ligação, o reconhecimento do que vamos fazendo cá é fantástico, não é? Agora vamos lançar uma pós-graduação internacional, não é? Quer os espanhóis, quer os brasileiros, logo uma vontade enorme para associar-nos a vocês, claro que sim, colocar as nossas universidades. Esta ligação e este reconhecimento do que é Portugal, parece-me que é muito evidente. Sim, nós passando também para o resto dos setores de atividade, de facto esse tem sido um dos principais desafios, de facto, quando nós somos confrontados, as nossas empresas recebem trabalho, encomendas para qualquer marca mundial relevante, confiam na nossa capacidade de produção, tal como dizia, nos nossos imigrantes, a classe operária que tinham a noção da capacidade de produzir bem, no futsal, no futebol, no conjunto de outras modalidades, também iam para outros desafios lá fora e sabiam que eram cumpridores. O que nos faltava, eu diria que no desporto felizmente tem tido um crescimento muito rápido, que é conseguirmos não só ser competentes nas outras marcas, se quisermos, mas começar a construir esta nossa à volta da marca Portugal. Nas empresas há também muito esse desafio, que é conseguirmos trabalhar bem para outra, em falta aqui a capacidade de, com mais, temos obviamente bandeiras muito interessantes já ao nível das marcas, mas também falta aqui sermos capazes de não só produzir para outra, mas sermos capazes de criar aqui marcas nossas que possam competir, tal como o futsal o faz de forma muito competente e com os resultados. Portanto, não é só o processo, apesar de ter passado por aí, mas ter tido esses resultados. Deixa-me agora pôr a coisa um bocadinho ao contrário. Nós temos tido gradualmente e cada vez mais jogadores internacionais de outros países a jogar cá, nos nossos clubes, na Liga Placar. Esse fenómeno de importação de talentos tem ajudado à modalidade? Que tipo de diferenciação, para além do resultado efetivo, que é jogar melhor, ser mais competente, isso pode trazer ao desenvolvimento da modalidade? Isso desde o início, desde há muitos anos. Lembro-me dos primeiros brasileiros de enorme qualidade, primeiros um ou dois treinadores brasileiros, não é? Trazem conhecimento, trazem cultura diferente, trazem... na altura que a informação, a partilha da informação não era tão facilitada como hoje, não é? Portanto, traziam conhecimento diferenciado e obrigavam-nos a olhar para outras coisas. Hoje em dia, que a partilha da informação é tão fácil, não é? O problema é partilhar o que é de qualidade. O ter jogadores, não é? Muitos dos principais jogadores internacionais de outros países jogam agora na Liga Placar, para além da visibilidade que traz à Liga, é a qualidade deles e deles viver e trabalharem todos os dias também com os nossos, que são dos melhores do mundo também, não é? Portanto, é perceber, algo que eu digo sempre é,
perceber que afinal nós também somos dos melhores, não é? Era o que eu dizia sempre, não é? Lá vem mais um jogador brasileiro, ou neste caso os melhores jogadores russos, italianos, até espanhóis, e temos sempre um bocadinho a tendência, olha, agora este estrangeiro e vai aportar muita qualidade ao plantel hoje. Sim, vai, mas olha, mas o Eric, o Pani, o Matos e o Afonso, olha, esses já aportam. Agora, desporto de equipa, pelo menos, é a forma como criamos depois emergências entre eles, como se vão relacionando com gente que traz outras competências, não é? E que são dos melhores, até com culturas diferentes e formas de estar. Isso enriquece-nos muito a nós também, isso não tenho a menor dúvida. Por isso, quem é de enorme qualidade, e se nós temos já uma liga, das melhores ligas do mundo, e com os jogadores portugueses, que pronto, neste momento são os melhores, ter a oportunidade de ter cá essas relações com outros jogadores dos outros países é fantástico e ajuda-nos a crescer e a enriquecer muito. Sim, sim, muito. Valoriza muito e não retira absolutamente nada, retira espaço aqui. Os bons, os melhores, ajudam a crescer. Jorge, para terminar, eu queria só lançar aqui um desafio de umas 10 questões de resposta o mais rápida possível, mas tentarmos ser sintéticos. A sorte existe ou é tudo apenas trabalho? Muito mais trabalho, pois a sorte é muitas vezes consequência desse trabalho que realizamos, não tenho dúvidas. Ela bate no poste e sai, mas depende muito do trabalho e do que vivemos até lá chegar. Como se constrói uma boa equipa? Com muito trabalho. Dedicar-nos, vestir a camisola muito, os objetivos e com muito trabalho diariamente e que como é que essas relações nesse trabalho se vão potenciando, o dia a dia, como é que nós... Isso é muito importante. E naquelas fases em que nada parece correr bem, qual é a primeira coisa a fazer? A mudar. Não é mudar totalmente, mas é dizer assim, se não consegui, foi um erro meu. É olharmos para nós. Se não chegamos, é porque falta algo. Se empatamos e perdemos nos penaltis, não devíamos ter empatado e podíamos ter ido buscar mais qualquer coisa aqui e ali. É querer sempre mais e achar que nós, primeiro que o problema está em nós e que podemos ir buscar mais qualquer coisa para alterar esse comportamento. Agora com o feminino foi isso. Não chegou, mereciam muito, merecíamos, mas não ficou cá a taça. Portanto, na próxima, mais qualquer coisa vai ter que ser acrescentado. Qual é a sua ideia de felicidade? É sentir muito bem com o que faço no dia a dia e com as pessoas que me rodeiam. Sentir-me muito bem com isso. Isso é viver o dia a dia a sentir-me muito bem com quem está ao nosso lado. E o seu maior receio? Ter algum impedimento que não me deixe trabalhar desta forma. Eu digo sempre que não pode haver limitações no trabalho. O meu maior receio é, do ponto de vista da saúde, ou não sei o quê, haver um momento em que essas limitações pode acontecer. Não é? Agora, enquanto não for possível, não haver limitações no trabalho, nada que me impeça. Qual é a pessoa viva que mais admira? Eu, do ponto de vista profissional, falo sempre no Orlando, não é? No ex-selecionador, pessoa que me marcou. Do ponto de vista pessoal, a minha família, claramente. Que outro talento é que gostava de ter? Vai bem a tempo de o desenvolver. Há tanto talento que eu gostava de desenvolver, agora o problema é o tempo para nos dedicarmos a outras coisas, não é? Especificamos e especializamos-nos tanto e dedicamos tanto à nossa área específica, depois ficam tantas coisas e tantos talentos. Mas ultimamente tenho feito um esforço enorme para andar no lado empresarial, para andar no lado das artes, da música, e perceber outros talentos, perceber outros contextos que aportem e que, até para sairmos desta vivência exagerada da nossa atividade todos os dias, conseguir viver outras realidades. Gostava de ter mais tempo para perceber outros talentos de outros contextos fantásticos que também existem.
E apesar de nos parecer demasiado óbvio, mas obviamente tem o seu contexto pessoal, qual é que considera ser a sua maior conquista? A minha conquista, a maior, é o reconhecimento e o respeito por toda a gente que trabalha comigo. Essa é a maior medalha, mais que os títulos e conseguimos. É o respeito, as relações, o que vamos deixar, como eu costumo dizer, quando andar de bengala ou de cadeira de rodas, quantas pessoas nos vão visitar e quantos telefonemas, e o que é que vamos deixar quando isto tudo terminar, o que é que vai ficar. As medalhas vão ficar lá guardadas, mas há outras coisas muito mais importantes. Essa é a maior conquista. E qual é a sua característica mais marcada? Não sei, talvez a humildade, toda a gente refere, mas sim, a humildade para mim é fundamental. Para terminar, qual a lição mais importante que tirou durante estes anos todos que tem estado no mundo do futsal? As pessoas, no fundo, as pessoas é o mais importante. Não? As competências, o trabalho, os objetivos, tudo tentamos desenvolver é fundamental, é o que eu digo. Temos de ser competentes e às vezes também esquecemos essa parte. E para ser competente temos de trabalhar muito, ou temos que não deixar nada por fazer, como alguns dos jogadores ou os capitães gostam tanto de dizer, não deixar nada por fazer. Mas o que aprendi mais e que se calhar no início da minha carreira não percebi tão bem, a pessoa é o mais importante, porque quando isto terminar são as pessoas que ficam, né? E as pessoas, as relações é o mais importante. Esse, se calhar, neste momento é o que me faz refletir mais, as pessoas. Jorge, muito obrigado, foi um gosto enorme termos esta conversa. De facto, o processo tem que persistir. É verdade que aquilo que falava da humildade, da autenticidade faz obviamente toda a diferença. A performance também marca muito aquilo que é o trabalho e esta consistência. Muita sorte para os desafios que aí tem. Nós também temos muito aqui a ganhar e a celebrar consigo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Cá estaremos todos a torcer, sem dúvida. Muito obrigado, Jorge. É sempre um país inteiro, não é? A vantagem de ser a seleção é que é o país todo, não há cá clubes, não há cá nada disto, é tudo verde e branco. Não é tudo verde e branco, é o meu caso, é tudo encarnado e verde, aliás. Puxou uma boca para a verdade, peço desculpa. Mas muito obrigada, que conversa boa. Muito obrigado, Jorge, por ter aceito o desafio. Este desafio foi colocado em Riga, num ambiente internacional, em que nos encontramos quando nós estávamos numa missão empresarial e o Jorge no estágio. Agradeço muito pela sua disponibilidade e foi um insight muito importante. Retive aqui principalmente algo que é algo que acho que Portugal também já está a mudar de paradigma, que é este não desistir e nem pôr tudo em causa com as derrotas. Eu acho que isso é fundamental para a vida profissional e para os objetivos que as empresas colocam a nível internacional, quando tentam abordar mercados internacionais e às vezes apostamos uma vez e aquilo não correu tão bem como nós esperávamos e há muitas empresas que desistem e não continuam a fazer as suas iniciativas internacionais nesses mesmos mercados. Isto é uma boa lição para todos nós, que efetivamente não desistir com as primeiras derrotas e se há um objetivo muito bem traçado é tentar levá-lo até ao fim. Muito obrigado, Jorge e Bernardo, por esta excelente moderação. Acho que vai ser também difícil nós não querermos aqui o Bernardo outra vez como moderador. Obrigado, sempre com outras intervenções. Muito obrigado, Daniel. É ótimo, o Bernardo já faz muita coisa connosco, e a Units e a CCIP estão muito ligadas, mas o Bernardo já tem feito muita coisa connosco. Eu, por acaso, nunca tinha visto o Bernardo em versão moderador e confesso que correu muito bem, foi muito interessante, Bernardo. Portanto, olha, mais uma faceta. Peço desculpa, fugiu mesmo a boca para a verdade, é força de hábito. Mas obrigado aos dois pela conversa.